É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu programa de análise para desvendar os movimentos mais agressivos e disruptivos da política internacional. Nossa pauta de hoje se debruça sobre o primeiro ano do governo de Donald Trump após sua vitória eleitoral de 2024. O artigo de Jamil Chad sugere que os tratores e escavadeiras que demoliram parte da mítica Casa Branca para dar lugar a um novo salão de festas são apenas o símbolo de uma transformação muito maior. A implementação de uma política externa agressiva com o objetivo declarado de restabelecer a hegemonia dos Estados Unidos no mundo, nem que para isso seja necessário desmontar as estruturas, leis e organizações que os próprios americanos construíram nas últimas décadas. O presidente republicano, Vera, agiu a partir de uma estratégia clara, resumida na expressão "a paz pela força". Na prática, isso se traduz na imposição de acordos que favorecem os Estados Unidos, sob o risco de que as partes envolvidas sejam alvos de assédio ou prejuízos severos. Nessa operação de choque, Trump usou uma variedade de ferramentas: sanções econômicas, imposição de tarifas comerciais, chantagens políticas e até mesmo o uso de mísseis, como veremos adiante. O ponto de princípio fundamental da nova diplomacia americana é que a ordem internacional que os Estados Unidos estabeleceram em 1945 não está apenas obsoleta. Ela é, na visão de Trump, uma ameaça direta aos interesses americanos e, por isso, precisa ser desmantelada. No centro dessa constatação e da nova linha condutora da diplomacia americana está a China, considerada pelo secretário de Estado Marco Rubio como maior desafio existencial da história dos Estados Unidos. Conter seu avanço passou a ser a obsessão geopolítica, assim como redesenhar as alianças históricas de Washington. Um primeiro impactante sinal desse desmonte da ordem vigente veio do vice-presidente, J.D. Vance. Em 14 de fevereiro, Vera, na Conferência de Segurança de Munique, Vance estarreceu os aliados europeus ao atacá-los violentamente e questionar a manutenção do Pacto de Segurança entre os dois lados do Atlântico. Nos meses seguintes, esses ataques verbais se transformaram em uma operação para garantir que os europeus aceitassem destinar 5% de seus PIBs para a segurança na OTAN. No fundo, os americanos estavam desmontando o arranjo de 1945, pelo qual pagariam por um guarda-chuva para proteger a Europa do risco soviético. O desprezo pelos europeus ficou evidenciado quando mensagens da cúpula do governo americano vazaram, revelando o termo parasitismo europeu, usado por Pete Hegseth, o secretário de guerra, em resposta a Vance. A transformação da aliança com os europeus foi imediatamente seguida por um momento de extrema tensão com a Ucrânia. Volodymyr Zelensky, que havia sido tratado nos últimos anos como um herói da resistência ocidental, foi sumariamente humilhado na Casa Branca, enquanto Trump sugeria que compartilhava da visão de mundo de Vladimir Putin. Essa visão é a de que a ordem internacional deveria ser desenhada por potências a partir de seus interesses e não pelo direito internacional. O presidente americano indicou para Putin que a Ucrânia não teria seu território invadido de volta e, crucialmente, não poderá fazer parte da OTAN. Essa postura consolidou a visão entre diplomatas europeus de que os Estados Unidos não seriam mais os garantidores incondicionais da segurança do continente. O destino do artigo 5 da OTAN, que determina que o ataque a um membro da aliança é um ataque contra todos, parecia e ainda parece ameaçado. Trump declarou abertamente: "Se os países da OTAN não pagarem, não vou defendê-los. Não vou defendê-los." Dias depois, a constatação do racha na aliança ocidental era evidenciada pelos russos, com Putin e um porta-voz do Kremlin alertando para o desmoronamento do sistema de segurança euroatlântico e a fragmentação do Ocidente. O desmonte não foi apenas das regras que regem a Aliança do Ocidente. O próprio direito internacional foi colocado em xeque. A postura de que a nova ordem será desenhada entre as superpotências ficou evidenciada quando Trump passou a forçar governos a se distanciarem de seus adversários, principalmente a China. O exemplo do Canal do Panamá é emblemático, Vera. O governo centro-americano foi obrigado a se retirar de projetos estratégicos com Pequim sob a ameaça de uma tomada pela força do local pelos americanos. O direito internacional também foi ignorado no Oriente Médio, onde Trump deixou evidenciado que sua aliança com Benjamin Netanyahu iria além do fornecimento de armas ou apoio político.
o governo americano orquestrou um ataque contra o Irã e endossou um plano para transformar Gaza em uma espécie de protetorado. Enquanto isso, atacou com sanções cortes internacionais que ousaram abrir processos contra Netanyahu, demonstrando que a soberania de Israel é inegociável para a Casa Branca, mesmo ao custo de ignorar tribunais internacionais. A estratégia agressiva e de força também passou a ser usada na América Latina. Trump ressuscitou o princípio de que, em um mundo dividido por esferas de influência, a região seria de novo o quintal americano. O governo anunciou tarifas, empréstimos e armas para reintroduzir a noção de que os Estados Unidos querem determinar as políticas no hemisfério. O artigo destaca que os ataques contra barcos de supostos narcotraficantes no Mar do Caribe, denunciados pela Organização das Nações Unidas como ilegais, e o posicionamento de 10 mil soldados na região são demonstrações de que o governo Trump adotou como doutrina o restabelecimento de seu controle. Essa política foi ironizada como a doutrina Monroe, numa alusão à doutrina Monroe e uma referência ao nome do atual presidente. Se a derrubada de Nicolás Maduro na Venezuela é um dos grandes objetivos declarados, a Casa Branca atua mais sutilmente para orquestrar a vitória de seus principais aliados em cada um dos países da região, mesmo que para isso precise agir com sanções financeiras e comerciais. Para 2026, os dois grandes objetivos do governo Trump na América Latina envolvem Colômbia e, crucialmente, o Brasil, onde as eleições podem marcar uma virada importante no continente. A estratégia do Palácio do Planalto, segundo o artigo, não é apenas a de negociar o fim de tarifas para os produtos brasileiros, mas, acima de tudo, frear o que pode ser uma ingerência dos Estados Unidos nas eleições do próximo ano. A preocupação do governo Lula é legítima, Vera. Entre diplomatas americanos, ter um aliado em Brasília coroaria uma ofensiva conservadora e geopolítica na região. Ainda que o governo Lula acredite que Jair Bolsonaro não esteja mais na pauta entre os dois países, experientes observadores alertam que a Casa Branca não desistiu de ter um governo brasileiro alinhado à sua visão de mundo. Isso significa que o Brasil está novamente no epicentro das preocupações geopolíticas americanas, um risco real de pressão externa sobre a democracia brasileira. As ações de Trump, porém, não estão ocorrendo sem uma resistência e a consequente reorganização de potências rivais. Isso ficou claro quando, em meados do ano, a China promoveu a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. Para o presidente Xi Jinping, as rupturas promovidas pelo americano eram também ocasiões para fazer emergir uma alternativa ao poder de Washington. Xi Jinping demonstrou essa força, Vera, ao assistir a um desfile militar de uma proporção inédita na China do século XXI e ao receber os líderes de Moscou, Pyongyang, Teherã e Nova Delhi. Essa reunião foi um ato simbólico para se posicionar como o poder que irá garantir a estabilidade no sistema internacional. Num discurso direto, Xi mandou um recado de que o bloco não aceitará hegemonias, ou seja, não irá ceder à tentativa de redesenhar o mapa político do planeta ditada por Washington. A resistência geopolítica à ordem de Trump está se consolidando no Oriente e na Ásia. Na Europa, Trump também está forçando o público a se reorganizar depois de 80 anos dependendo da segurança americana. O resultado já é visível. A União Europeia, neste mês, lançou um projeto ambicioso para destinar 800 bilhões de euros para permitir que a região volte a se rearmar e que a indústria bélica europeia seja incentivada. A Europa se deu conta de que a dependência militar americana chegou ao fim e que a segurança do continente precisará ser paga e garantida pelos próprios europeus. Contudo, a tarefa não será das mais fáceis. O artigo lembra que, no Reino Unido, o orçamento militar foi cortado em 70% desde o auge da Guerra Fria. O desmonte da segurança multilateral e o foco no bilateralismo agressivo de Trump forçou a Europa a iniciar um processo doloroso e caro de rearmamento, uma das maiores consequências da nova diplomacia americana. Na estratégia americana, não faltou tampouco desidratar a Organização das Nações Unidas e organizações como a Organização Mundial do Comércio, consideradas como freios para os seus interesses unilaterais. A suspensão de repasses levou as entidades à demissão de milhares de funcionários e a uma paralisia em muitos dos programas pelo mundo. O governo americano passou a usar seus recursos como forma de chantagem para forçar as instituições a agirem pelo seu interesse dentro da construção de uma nova ordem. O funcionário do alto escalão da Organização das Nações Unidas alertou para o risco de as entidades se tornarem organizações fantasmas, asfixiadas financeiramente. Mesmo as tropas de paz terão uma redução de 25%, enquanto dezenas de decisões e mandatos foram suspensos por insuficiência de recursos. A mensagem de Trump é clara. A Organização das Nações Unidas só serve se atender aos interesses americanos. A grande conclusão do artigo de Jamil Chad é que o que está por vir ainda do impacto de Trump é incerto, mas a mudança já começou.
O pesquisador Terence Mullen, da London School of Economics, sugere que o resultado pode não ser uma nova ordem internacional, mas sim um mundo menos integrado, mais regional e mais disputado. Exatamente, Vera. O artigo alerta que Trump não é um isolacionista, mas sim alguém que deseja remodelar o mundo para que ele funcione sob seus princípios de força e interesse próprio. Enquanto a visão mais difundida é de que Trump busca um Nobel da Paz para satisfazer seu ego, experientes diplomatas alertam que os motivos podem ser mais profundos. Ter o prêmio como uma autorização expressa para criar a sua própria ordem internacional, uma ordem marcada pela primazia da força e do interesse nacional acima de qualquer multilateralismo. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.